Salve galera, e aí, como é que vocês estão? Bom, hoje o vídeo vai ser especialmente pra quem não faz a menor ideia de como treinar e acha que sabe. Bom, vamos lá. Tô passando aqui no começo do vídeo pra te lembrar a você não esquecer de curtir, comentar, compartilhar e também ativar o sininho, beleza? Vamos lá! Hoje eu vou passar os 5 princípios da musculação para que você deixe de ser um frango e conquiste finalmente o corpo que você tanto deseja. E você deve estar olhando pra mim e ficar falando assim: Ah, Michael, eu já sei treinar, eu já faço tudo certinho e pego muito peso na academia. E geralmente a pessoa treinando na academia tá assim, ó. O primeiro princípio vai ser a aproximação. Você já deve saber que a actina desliza sobre a miosina fazendo a contração do seu músculo. Essa é uma explicação bem básica, mas é o que vai. E aí ela vai fazer o seu músculo contrair, beleza? E essa contração ela faz com que a origem e a inserção do seu músculo se aproximem. Tanto a origem quanto a inserção elas estão ligadas aos ossos por meio de tendões. E quando você contrai, você aproxima um osso do outro, que são as alavancas, fazendo essa contração. E é muito comum você ver pessoas falando que supino reto é um exercício de empurrar o peso. Cara, não tem nada a ver com isso. Não, nada a ver, irmão. Supino reto é um exercício que você aproxima a origem da inserção e você contrai ele. Todos os músculos são assim. Eu vou botar uma foto aqui de como é o seu peitoral e também onde ele é inserido e onde são as origens dele. E ao você aproximar o seu húmero dessas 3 origens, você faz a contração. E é aí que você contrai o seu músculo de verdade e você, a partir da sobrecarga utilizada, você faz ele crescer. E eu vou tentar representar aqui uma pessoa fazendo uma puxada frontal. Ela vai lá e faz esse movimento. Cara, isso é completamente errado, porque ela tá afastando a origem da inserção dela. Esse é um grande exemplo de como a pessoa não tá treinando o dorsal. Você vê como ela afasta o ponto de origem do ponto de inserção da sua dorsal, e é assim que você não treina. Consequentemente, você não cresce e bota a culpa no cara que treina certo. Cara, eu acho que de todos os princípios, o mais engraçado de se ver é esse. Você já deve ter visto alguém na academia com 50 kg de cada lado numa rosca direta roubando mais que o Corinthians numa Libertadores. E é exatamente isso que as pessoas fazem. Elas largam totalmente a ancoragem da escápula para roubar com outros músculos, não contrair essencialmente o músculo alvo. É por isso que você vê muita gente pegando muito peso. Ela está produzindo movimento, mas não produz contração ativa. E é esse o papo de que, mas eu treino certinho e pego pesado. Você viu como eu já falei aqui 2 motivos porque você não treina pesado e muito menos treina certinho? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Cara, e a ancoragem, ela é, além de ser o mais engraçado de você se ver, ela também é o que você deve mais prestar atenção. Ela é um dos mais importantes nesses princípios. Cara, ela tem a função de garantir a amplitude, direcionar o movimento, também determinar o sentido da contração. Bom, agora a gente vai para outro princípio. O terceiro deles, ele é um pouco mais difícil de acontecer, geralmente porque ele é mais para pessoas mais experientes e que treinam há bastante tempo. Ele é chamado de integração. Ele vai avaliar principalmente os músculos profundos do nosso corpo e também os estabilizadores. A principal peça desse princípio é o seu cilindro tóraco-pélvico. Eu vou explicar o que é. Ele basicamente vai servir de sustentação para todo o seu esqueleto axial. É muito difícil você conseguir uma ativação muito grande desse, porque a maioria das pessoas não conseguem contrair esses músculos mais profundos, elas não têm a menor noção. Existem exercícios que fortalecem e fazem você ter uma melhor percepção deles. Vou falar agora de alguns músculos que influenciam na estabilização do seu quadril. Multífero, pessoas maior, pessoas menor, quadrado lombar. Também a gente tem o assoalho pélvico. Tem muito mais que isso. O quarto é o mais negligenciado, que é o do centramento. Bom, ele basicamente vai ser, esse princípio ele é geralmente mais utilizado para as pessoas que já têm um maior tempo na academia. Então elas já têm alguma disfunção em alguma parte do corpo e isso atrapalha o treino.
e também a evolução delas. Os músculos eles têm 4 funções: ou ele é um agonista, ou ele é um antagonista, ou ele é um sinergista, ou ele é um estabilizador. Vários músculos atuam de várias maneiras diferentes. E conforme o tempo de treino vai passando, alguns músculos eles tornam-se fracos e alongados, ou fortes e tensos. E isso atrapalha muito no seu desenvolvimento. Pode até acarretar em algumas síndromes, como a do padrão cruzado que eu vou falar no próximo princípio. Esse problema ele é resolvido geralmente quando você alonga o músculo tenso e mais forte e você também fortalece o músculo mais fraco para que ele tenha a atuação dele corretamente. O quinto e último princípio é o princípio do balanceamento. A sua respiração ela tem um papel muito importante, principalmente em qualquer exercício que você for fazer. Você necessita dela. E a primeira coisa que se busca nesse princípio é a respiração ideal. Você consegue restaurar a sua respiração ideal a partir da correção do seu cilindro cutórago pélvico. Mas se isso já não for suficiente, a gente tem essa segunda opção, que é identificar qual é a sua região que tem maior simetria ou maior instabilidade. E isso atua principalmente na sua amplitude de movimento. E uma das principais causas disso é o que eu já falei no princípio anterior. Quando você tem uma síndrome do padrão cruzado. Eu vou dar um exemplo aqui de como ele pode acontecer. Isso geralmente ocorre porque você tem um músculo muito tenso e forte e o outro ele tá muito alongado e totalmente fraco, então ele não consegue segurar, é tipo um cabo de guerra. O músculo ele acaba puxando mais para um lado do que para o outro. E em vez de ele ficar no meio e estabilizado, ele puxa para lá e fica. Bom, resumindo tudo isso, você viu como talvez você possa não estar treinando certinho e também não pegando muita sobrecarga e não tendo uma evolução considerável, principalmente por um enorme fator de motivo. Esses são os 5 fatores básicos para que você não tenha essa evolução. Também tem que avaliar como você treina, se você realmente está treinando pesado, a correção de cada movimento, a sua dieta, o tempo de descanso entre as séries, o tempo de descanso em casa, se você está realmente concentrado no que você está fazendo ou se você está totalmente perdido apenas levantando peso como se não houvesse amanhã. Isso quer dizer que não é só porque é uma atividade física que você não deve ter um mínimo de concentração. Você viu como existem muitos mais fatores por que você não tem um bom desenvolvimento na academia como você gostaria? Que eu falei um pouco mais especificamente sobre a execução em si e também outros fatores posturais que influenciam nesse seu desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta e também compartilha com o seu amigo. Deixa aqui se você prefere esse tipo de vídeo muito mais informativo e muito maior, ou você prefere um tipo de vídeo um pouco menor, reduzido e mais engraçado como o anterior. Esse aqui deu muito mais trabalho para fazer do que aquele, porque envolve muito mais estudo e também para falar de uma maneira muito mais fácil acaba dificultando bastante o processo. Mas se você gostou, não esquece. Tchau!